Bem-vindo ao canal Matemática Começando do Zero. Hoje nós vamos ter a 11ª aula de matemática do 7º ano. E o nosso assunto de hoje é comparação de números. Eu quero comparar um número com outro número, ok? Então, para a gente comparar números, nós usamos esse símbolo. Maior que, menor que e igual. Professor, mas esses dois símbolos às vezes a gente confunde. Bom, tem uma dica. Exemplo assim, ó. Temos dois símbolos. Aí eu pego e corto eles dois, tá bom? Que número é esse? Que número é que ficou parecido? Ficou parecido com um 7. E esse? Ficou parecido com um 4. Isso é uma das dicas, certo? Então, o 7, como ele é maior do que o 4, então esse é o maior e esse é o menor. Isso é uma dica. A outra dica é essa. Eu gosto mais dessa. Como é que a gente lê? A gente não lê da esquerda para a direita. Ó, para comparar número. Eu não estou lendo assim, ó. Estou lendo assim. Então, pronto, eu vou lendo, ó. Chego nessa boca. Então, essa boca é maior ou menor do que essa, ó? Maior, né? Porque ela está aberta e aqui está fechada, ó. Mesmo caso é aqui, ó. Está fechada. É a menor. Tá ok? Essa aqui, ó, está aberta, é a maior. E essa aqui está fechada, é a menor. Então, são essas dicas que eu deixo para vocês. Se lembrar de uma das duas, então aqui o primeiro caso. Leia aqui, por favor. Números N. Pelo amor de Deus, não faça isso com a pobre da matemática. Números naturais. Não existe essa história de número N. Então vamos comparar o 3 e o 5. Então o 3 em relação ao 5 é menor, maior ou é igual? Menor. Então o símbolo é esse, ó. Menor. A boquinha fechada, ó, tá vendo? Quer dizer o quê? 3 menor que 5. E esse número em relação a esse? 5 e 5. Eles são o quê? São iguais. E o terceiro exemplo, o 7 e o 0. O 7 é maior do que o 0. Certo? Por que a gente tem que conhecer esse símbolo? Por causa disso. Ordem crescente ou decrescente. O que é uma ordem crescente? Ela vai do menor para o maior. E a ordem decrescente? Ela vai do maior para o menor. Vamos supor que eu fosse colocar aqui em ordem crescente. Ordem crescente. Qual seria o primeiro no número? Seria o 0. E depois, 1. E depois, o 3. Depois, o 4. Depois, o 6 e o 10. Por que que todo mundo sabe fazer isso aqui? Porque vocês estão com os números naturais desde o maternal, ou seja, já faz um tempão que vocês estão com ele, tá bom? Por isso que a maioria de vocês acerta isso aí. Continuando a nossa aula, comparação de números. Quem lê isso aqui para mim? Números inteiros. Muito bem. Números inteiros.
inteiros. Vai do 0, 1, 2, 3, 4, 0 e menos 1, menos 2, menos 3, ok? Observação. Os números negativos, quanto mais longe do zero, menor ele é. Então, que número seria mais ou menos bem por aqui? Seria um menos 15, menos 16, certo? Então, quanto mais longe ele estiver do zero, menor ele é. Quanto mais longe ele estiver, menor ele é. Ok? Então, vamos comparar esses dois números. Menos 10 e menos 5. A maioria dos alunos coloca aqui um sinal de maior, porque acha que o 10 é maior do que o 5. Se não fosse o sinal, realmente ele era. Mas onde é que está o 10? O 10 está bem aqui, ó. E onde é que está o 5? O menos 5 está bem aqui. Então, quem é o menor? O menor é o menos 10. Então, menos 10 é menor do que menos 5. Menos 1 e menos 3, ó. Está aqui o menos 1. Está aqui o menos 3. Como é a regra, os números negativos, quanto mais longe do zero, menor ele é. Então, quem é o maior dos dois? É o menos 1, porque ele tem que estar mais perto do zero. E o menos 3, como está mais longe, ele é menor. Então, menos 1 maior do que menos 3. E menos 10 igual a menos 10. 3 e menos 100. Ah, professor, é menor. Não. Onde é que está o menos 100? O menos 100 está bem aqui lá. E o 3 está onde? Bem aqui, ó. Então, menos 100 está distante que só. Então, o 3 é maior do que o menos 100. Menos 5 e 0. O menos 5 é menor do que 0. E 30 e menos 30 são iguais? Não. O 30 está bem aqui e o menos 30 está bem aqui. Então, o 30 é maior do que o menos 30. Vamos colocar esses números em ordem decrescente. Como é decrescente? Do maior para o menor. Desses números, qual é o maior? É o 40. Depois do 40, quem é o maior? É o 4. Depois do 4, quem é o maior? É o 0. Depois do 0, quem é o maior? É o menos 1. Depois do menos 1, é o menos 8. Depois do menos 8, é o menos 10. E depois do menos 10 é o menos 15. Então, pronto. 40, 4, 0, menos 1, menos 8, menos 10, menos 15. Números... Que? Não diga isso. Números racionais, certo? Os números racionais, eles são em forma de fração e em forma de números decimais. Primeiro nós vamos ver a forma de fração. Para você comparar números decimais ou números fracionários, o denominador tem que estar igual. Se ele não estiver igual, aí você tem que ser muito
Tem que saber muito tabuada para poder comparar. Ok? Então, você olha para o denominador. O denominador está igual? Então, você vai para o numerador. Menos 5 em relação a menos 3. Menos 5 é o quê? Lembre-se, quanto mais longe do zero, menor ele é. Então, menos 5 é menor do que menos 3. Ok? 4 décimos e 7 décimos. O denominador está igual? Tá. Então, você olha só para cima. O 4 em relação ao 7 é o quê? Menor. Menos 1 oitavo e menos 5 oitavo. O menos 1 em relação a menos 5 é o quê? Maior. Menos 3 quartos e menos 5 meio. Ah, o denominador é diferente. Você tem que tirar o MMC, que é quanto? 4. 4 dividido para 4, 1. 1 vezes 3, 3. 4 dividido para 2, 2. 2 vezes 5, 10. Então, tá igual? Então, menos 3 em relação a menos 10, maior. 9 oitavos e 5 terços. O denominador está diferente. Fazendo o MMC vai dar 24. 24 dividido para 8, 3. 3 vezes 9, 27. 24 dividido para 3, 8. 8 vezes 5, 40. Então vai dar menor. Detalhe aqui, ó. Se tiver um número negativo, não precisa fazer o MMC. Você já usa a sua inteligência e já sabe que todo número negativo é menor do que um positivo. Então, nesse caso aqui é menor. Eu não preciso fazer o MMC. Esse aqui não é negativo, então esse é menor. Nesse caso, esse não é negativo, então esse é maior. Então não precisa fazer o MMC. Nesse aqui, o MMC vale quanto? 4. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 3, 6. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 6, 6. Embaixo está igual, em cima está igual, então aqui é igual. Continuando. Números racionais na forma decimal. Quando for na forma decimal, a primeira providência é deixar o mesmo número de cada decimal. Professor, eu esqueci o que é cada decimal. São os números que tem depois da vírgula. Bom, como é que eu comparo os números decimais? Eu vou comparar ele antes da vírgula. Se eu já tiver a minha resposta, tudo bem. Se eu não tiver, eu passo para depois da vírgula. Vamos ver lá. Primeiro exemplo. 3 inteiros e 1 décimo. 12 inteiros e 4 décimos. Ó, eu tenho um número depois da vírgula e um número depois da vírgula. Então, eu vou comparar antes da vírgula e antes da vírgula. Que número é esse antes da vírgula? 3. Que número é esse? 12. Então, aqui já resolveu. Então, 3 menor do que 12. Esse é agora, ó. 4 inteiro e 3 décimos. 4 inteiro e 20 centésimos. Então, eu tenho que deixar esse número com duas casas decimais. O que eu falo? Faço isso.
Uma, duas, uma, duas. Antes da vírgula, 4 e 4. Tá igual. Vamos para depois da vírgula. Que número é esse depois da vírgula? 30. Que número é esse? 20. Então, 30 é maior do que o 20. 5,1 e 5,08. Qual é a observação que eu vou fazer? Deixar o mesmo tanto de cada decimal. Aqui eu não tenho duas? Aqui eu tenho que ter duas também. Antes da vírgula, 5 e 5. Depois da vírgula, aqui vale 10 e aqui vale 8. Então, 10 é maior do que 8. (10,08) e 10,2. Tenho dois números depois da vírgula. E aqui eu tenho que ter dois números depois da vírgula. Antes da vírgula, 10. Antes da vírgula, 10. Então tá igual. Depois da vírgula, que número é esse? 8. Que número é esse? 20. Então esse número é menor. 12 e 12,7. Onde é que está a vírgula do 12? Depois do 2. Ó. Um número depois da vírgula, um número depois da vírgula. Antes, 12. E o 0 em relação ao 7 é menor. Mesmo caso. Antes da vírgula, 13. Antes da vírgula, 12. Então, esse aqui é maior. Menos 0,4 e menos 1. Agora pegou. Vamos se lembrar da nossa reta. Ó. 0, menos 1. Tá bom? Menos 0,4 onde é? Bem aqui, ó. Ok? Então, quem está mais longe de 0 é menor. Então, menos 0,4 é maior do que 1. Ok? Continuando assim, ó. Coloque em ordem crescente as sequências de número. 7/6, 2/3, 5/4 e 1/2. Eu só posso saber quem é o maior, quem é o menor aqui, se eu tiver o mesmo denominador. Então, qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Tirar o MMC desses números. 6, 3, 4 e 2. O MMC vale quanto? Vale 12. Ok? Então, o MMC vale 12. E agora eu vou fazer, ó. 12 dividido por 6, 2. 2 vezes 7, 14. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 2, 8. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 5, 15. 12 dividido por 2, 6. 6 vezes 1, 6. Pronto. Eu quero colocar em ordem crescente. Como é a ordem crescente? Do menor para o maior. Vai crescendo. Então, você vai olhar para cá. Destes números, qual é o menor? É esse. 6/12 é quem? 1/2. Depois, qual é o maior? É esse, ó. É o segundo número, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Segundo número. Então, 2/3. Depois, quem é o maior? É esse aqui, ó. Que é quem? O primeiro número, que é o 7/6. E por último, é o terceiro número, que é o 5/4. Ok? Se você não botar ela no mesmo denominador,
fica muito difícil para você fazer isso. Vamos ver essa. Qual é a primeira coisa que eu falei? Que todo número tem que ter a mesma número de casas decimais. Esse aqui tem quantas? 2. Esse, nenhuma. Esse, 2. Esse, 1 e esse, 1. Então, o maior número são 2, né? Ó. Então, bora completar. Ó. 0,00. Esse tem 2, só tem uma. Pronto. Pronto. Colocou, deu certo. Qual é o menor número? 45 centésimos. Então, esse é o primeiro número. 45 centésimos. Depois desse, quem é o menor? É esse aqui, ó. 1 inteiro e 5 centésimos. Depois desse, quem é o menor? Esse aqui, ó. 1 inteiro e 1 décimo. Depois, quem é o menor? Esse aqui, ó. 3 inteiro. E por último, 3 inteiro e 1 décimo. Estamos chegando no final da aula. Vou deixar aqui uma lista de exercícios para vocês memorizar o assunto de hoje. Se tiver gostado da aula, deixe o seu like após ver o vídeo. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Primeiro exercício, coloque os sinais de maior, menor, igual entre os números. Está aqui os números. Segundo exercício, coloque em ordem crescente os números. Está aqui as 3 ordens. Para você colocar em ordem crescente. Até a próxima aula.